A paz do Senhor Jesus, a todos que me ouvem. Eu não sei que horário que você está assistindo a esta mensagem, se é de manhã, à tarde ou à noite, mas eu espero de todo o meu coração que ao assistir essa mensagem, Deus possa falar grandiosamente sobre a sua vida. Eu sou o pastor Rodrigo Santana, da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, da cidade de Paraguaçu Paulista, pai do Estevam, casado com a Cláudia Rox, cantora Cláudia Rox. É um prazer, um privilégio muito grande poder ter sido convidado para falar do amor de Jesus, para falar do amor de Deus e assim poder somar um reino, de forma que vidas possam ser modificadas, vidas possam ser transformadas através da palavra, através do poder que há no nome de Jesus Cristo. Sendo assim, amados, nós fomos convidados para estar palestrando nesse seminário de cura interior. E quando nós falamos em cura interior, quando nós falamos em cura da alma, nós transcendemos o que às vezes é visível. Quando nós falamos em cura da alma, nós falamos de algo em que a mão do homem não pode chegar. Quando nós falamos de cura da alma, nós falamos de algo que os médicos de repente não podem sarar, nem os psicólogos, nem os psiquiatras. Mas independente da ação humana, independente do poder humano, o poder de Deus vai muito além do que eu posso imaginar. O poder de Deus vai muito além das minhas mãos. O poder de Deus vai muito além das nossas forças. E aquilo que nós não podemos resolver, Deus é especialista em resolver. Para tudo precisa, quando nós falamos do espiritual, que a sua fé esteja em ação. Para tudo, quando nós falamos do espiritual, é necessário que você creia no poder soberano do Senhor. O Salmo 139 diz que ainda a palavra não saiu da sua boca, mas Deus já conhece. Você ainda não havia nascido, mas todos os seus dias já estavam escritos. Deus está olhando para você. Deus está olhando a tua dor. Deus está olhando a tua necessidade. E eu quero trazer nesta mensagem, neste vídeo, uma mensagem com o tema o tempo e a dor. De repente você já ouviu alguém dizendo assim: olha, mas com o tempo isso vai passar. Com o tempo as coisas mudam. Com o tempo você vai esquecer isso. Mas muitas pessoas estão esperando só no tempo e não têm tido o desejo, a força e nem buscado a Deus para que as ajude a esquecer, a perdoar, a mudar a situação. E eu quero trazer, baseado no capítulo 37 de Gênesis, o livro do princípio, versículos de número 2 e 3, uma mensagem para a sua vida. E eu creio que Deus há de fazer uma mudança muito grande. Creia, ouça e deixe Deus falar poderosamente ao seu coração. Capítulo 37, verso 2 e 3 do livro de Gênesis. Esta história de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovens, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Israel amava José mais que a todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amados, o livro de Crônicas
capítulo 4, verso de número 9 e 10. Nos conta uma história de um rapaz chamado Jabes. A Bíblia vai nos dizer que quando Jabes nasce, a sua mãe sente muitas dores. Dores talvez de forma extrema, muito além do que ela havia sentido nos outros partos que ela havia realizado. E por conta disso, ela pega esse filho e dá o nome dele de Jabes, que significava o dolorido, ou aquele que causa dor. Se nós pensássemos nos nossos dias, isso seria uma alcunha, um bullying praticamente. Olha, todo mundo olha para o rapaz e diz assim: você é alguém desgraçado, porque você é alguém que causou dor. Você é alguém que fez com que alguém vivesse uma situação difícil. Você é a causa da dificuldade de alguém. Mas a Bíblia diz que Jabes esperou um tempo, mas o tempo não foi suficiente para que aquela dor, para que aquela alcunha deixasse de existir sobre ele, para que aquele estigma deixasse de existir sobre ele. Pelo contrário, pelo que nós percebemos, ele chega em um ponto em que, com certeza, ele havia aprendido na casa de Deus, alguém havia ensinado para ele a palavra, e ele não havia visto de outra forma senão buscar a Deus para que aquela situação mudasse na vida dele, para que aquela situação fosse diferente na vida dele. O tempo não foi suficiente para curar a tristeza e a dor da vida de Jabes. Mas a Bíblia diz que então Jabes ora a Deus. A Bíblia vai dizer que então Jabes busca a Deus. E diz assim: ó Deus de Jacó, se o Senhor alongares as minhas tendas e me abençoares, eu servirei. E então a palavra continua dizendo que Deus se alegrou do que Jabes havia feito e o abençoou. E então a palavra diz: e Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Ele poderia ter continuado na mesma situação difícil, mas ele resolveu buscar a Deus. Eu quero trazer para você uma mensagem hoje. E baseado em Jacó, a Bíblia vai nos dizer que quando Jabes ora ao Deus de Jacó. Ele poderia ter orado ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac. Mas pastor, por que ele orou ao Deus de Jacó? A Bíblia nos remete à seguinte situação: o Deus de Abraão é o Deus que faz promessas. O Deus de Isaac é o Deus que cumpre as promessas. Isaac era o fruto, o cumprimento da promessa. E o Deus de Jacó é o Deus que muda as circunstâncias da vida do homem. Assim como Jabes, Jacó havia vivido um momento muito difícil de estigmas, de alcunhas, de nomes que não o honravam, mas pelo contrário, de nomes que o levavam à situação de vergonha. Mas Deus mudou a história de Jacó. E Jabes, conhecendo isso, a necessidade de você estar aprendendo a palavra de Deus, Jabes, aprendendo isso, orou ao Deus de Jacó. Ou seja, assim como Deus havia mudado a situação de Jacó, Deus poderia mudar a situação de Jabes. E assim também Deus pode mudar a sua situação. Eu quero falar nessa noite em duas perspectivas. A perspectiva de quando nós somos os causadores da dor. E a perspectiva de quando nós vivenciamos a dor causada por outros. Quando nós pensamos em depressão, em angústias, em situações
quase patológicas ou patológicas, muitas vezes são frutos egocêntricos, de que eu quero almejar, eu almejo algo, e eu não consegui, ou almejo uma situação, uma posição, e eu não consegui, e isso me frustrou. E o responsável disso sou só eu. É difícil de se resolver. Mas certamente, você que me ouve, há de concordar que quando existe um terceiro, quando existe outras pessoas envolvidas, a dificuldade de se resolver, a dificuldade de solucionar questões, principalmente quando se exige perdão, se envolve a necessidade do perdão com a existência de um outro, ela fica muito mais difícil. Ela fica muito mais grave, principalmente quando nós somos o alvo e não os causadores. Quando nós sofremos a situação e não causamos. De repente, se nós fôssemos os causadores, não seria nem tão difícil. Você iria e pediria perdão, mas quando nós somos o alvo da ação de outro, a Bíblia vai nos dizer, se alguém bateu, Jesus disse, se alguém bateu em sua face, dê a outra. No contexto, na situação, na prática, é a ordenança de Deus, é a recomendação de Jesus Cristo. O perdão é uma ordenança de Deus. Não guardar rancor, dar a outra face, uma recomendação de Jesus Cristo. Mas Paulo vai dizer que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque só assim nós conseguiremos agir dessa forma. Caso contrário, meus amados, nós colocaremos um ego em nós e entronizaremos a soberba e deixaremos neste trono o diabo sentar. E cada dia mais, podem ter certeza, ele vai reinar sobre as nossas vidas. E a dificuldade em se libertar disso, em mudar essa situação, cada dia que passa, ela vai ficando maior, a ponto de nós sofrermos sem necessidade, para garantirmos o nosso ego. Quando nós começamos a falar de Jacó, nós começamos a falar de um homem que é causador do problema. A Bíblia vai nos dizer que Rebeca era estéril, mas Deus abre a madre dela. Isaac ora, pede a Deus, e Deus abre a madre dela. Mas nessa madre, nessa gestação, não nasce apenas um filho, mas dois. E ao sair do ventre dessa mulher, o filho mais novo vem segurando o calcanhar do mais velho. E a promessa então estabelecida, o maior há de servir o menor. O maior vai servir o menor. Entenda, se você já está nos caminhos de Deus, alguma promessa existe sobre a sua vida. Mas a promessa, Deus é fiel para cumpri-la. Ainda que nós sejamos infiel, Ele é fiel. A Bíblia vai nos dizer que Ele é fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas a promessa, ela tem um tempo para ocorrer. Ela tem um tempo para se concretizar. Ela tem um tempo para se manifestar. Sobretudo, quando você se entende por alguém escolhido e não tem alguém para te orientar, você não tem, de repente, até um vídeo como esse que você está assistindo, com alguma pessoa, algum homem de Deus, orientado por Deus, para te dar uma orientação, às vezes nós tentaremos fazer como Jacó fez, dar uma ajuda a Deus, apressar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E Jacó faz isso. É claro que seu nome já carregava um peso. Olha, ele é o enganador.
ele é aquele que vai tentar, de qualquer maneira, alcançar o objetivo, sendo necessário para isso fazer coisas boas ou não. E a Bíblia, a palavra de Deus, Deus não traz essa diretriz. Se eu tiver que fazer coisas ruins para alcançar a promessa, não é Deus que está agindo, ou sou eu mesmo que estou agindo. Deus vai me direcionar, vai me dar paz, vai me dar direção, vai me orientar, vai me ensinar, vai me moldar, para que quando a promessa de Deus se manifestar sobre a minha vida, eu esteja preparado para vivenciá-la e saber como usá-la. Jacó tenta por 42, 43 anos dar uma forcinha para Deus. E nessas tentativas de dar uma forcinha para Deus, Jacó então compra a primogenitura de seu irmão Esaú com um prato de guisado. Não obstante, passado algum tempo, ele, juntamente com sua mãe, engana um pai, se passando por seu irmão Esaú. E seu pai então o abençoa. E agora essa bênção não pode ser revogada. Essa bênção não pode ser desfeita. E Esaú, ao descobrir isso, fica extremamente furioso, com certeza. E agora se instala no coração de Esaú uma dor. Mesmo sendo irmão, ele intenta matar Jacó. E Jacó, então, com medo de Esaú, decide fugir para a casa de Labão, que tinha um parentesco com sua mãe. E lá se instala. Novamente lá, Jacó sofre agora a consequência ou a colheita de algo que ele já havia feito. Ele é enganado por Labão. Trabalha 14 anos para casar com Raquel. Mas, a priori, o acordo deles é que ele trabalharia apenas 7 anos. Mas, de certa forma, Deus cuida, irmãos. Deus cuida. E agora Deus dá uma diretriz para Jacó. Olha, coloca ali onde as ovelhas bebem água, uma varinha, risca elas. Porque todas as vezes que as ovelhas que estiverem prenhas forem beber água ali, elas darão filhotes malhados. E aí ele então faz um acordo com Labão. As que forem puras serão sua, Labão. As que forem malhadas serão minhas. De forma que quando ele sai da casa de Labão com as suas mulheres e seus filhos, a Bíblia vai nos dizer que o rebanho de Jacó agora já era muito maior do que o rebanho de Labão. E já perseguido pelos filhos de Labão e pelo próprio Labão, ele tem a necessidade de fugir das terras de Labão. Entendam, Jacó passa ali nas terras de Labão 21 anos. 7 anos ele trabalhou, foi enganado, casou com Leia ou Lia. 7 anos ele trabalhou para casar com Raquel, 14 anos. E 7 anos ele trabalhou para conseguir angariar a fortuna, os bens que ele tinha até aquele momento. 21 anos, ele trazia certeza sobre o coração dele, de quando ele sai da casa de Labão, que se ele encontrasse com seu irmão Esaú, o seu irmão o mataria. Ele traz a certeza que se ele encontrasse com Esaú, além de matá-lo, talvez matasse também toda a sua família. E fugindo, ele se angustia. Ele tem sobre si uma angústia a ponto de, desesperadamente, começar a orar, estabelecer altares a Deus,
começar a buscar a Deus de forma frenética, incansável, no objetivo de que Deus desse a solução para o problema dele. Deus é misericordioso. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versos de número 22 e 23, diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E a cada manhã elas são novas. Salmo de número 105, 103, aliás, a Bíblia vai nos dizer que Deus não leva em conta os nossos pecados, porque Ele sabe que nós somos pó. E como um pai, Ele se compadece do filho. Jacó agora não tem mais a situação de que a sua família pudesse resolver. Jacó não tem mais a possibilidade de que o seu grande rebanho o ajudasse. Jacó não tem mais a possibilidade de que a sua mãe o ajude, nem o seu pai. E agora, dependendo de Deus, diferentemente do que ele havia feito até esse momento. Entenda só, até aqui ele agiu pelas próprias forças. Até aqui ele agiu segundo as suas próprias convicções. Eu vou fazer isso, aí eu fujo, ou eu faço isso, tal. Mas agora não. Ele precisa de uma intervenção divina. Sem outra possibilidade. Ele precisa que Deus haja em prol da vida dele. Ou caso contrário, ele iria, segundo o que ele pensava, morrer ele e a própria família. E nesse momento, Deus o aparece de uma forma teofânica. Jesus Cristo se manifesta de uma forma teofânica a Jacó. Ele luta com um anjo durante toda a madrugada. Esse anjo precisa ferir a coxa dele para que escapasse no momento em que já está clareando o dia. E o anjo olha para ele e agora ele não mente para o anjo. E o anjo pergunta o nome dele e ele diz: meu nome é Jacó, eu sou o que engana. Eu sou o que usurpa, engana. E o anjo diz assim: pois bem, dissestes bens e não mentiste. Mas a partir de hoje, você não será mais Jacó, mas será Israel. O Deus que muda a circunstância. Deus mudou o nome, mas mudou a vida. A mudança do nome denotava que a partir daquele momento a vida dele também mudaria. Deus está dizendo para você: o seu nome pode ter sido até hoje desilusão. O seu nome pode ter sido até hoje tristeza. O seu nome pode ter sido até hoje dificuldade. O seu nome pode ter sido até hoje angústia. Mas se você fizer assim como Jacó, se colocar na dependência, mudar a situação, deixar de agir segundo os seus próprios pensamentos e colocar Deus como regente da sua vida, colocar Deus como aquele que pode reger a sua situação, Deus também vai mudar o seu nome, e mudando o seu nome, Ele vai mudar a sua vida. Creia nisso. Mudando o seu nome, Ele vai mudar a sua vida. Então agora Jacó inevitavelmente tem um encontro com Esaú. E a Bíblia diz que da distância que ele estava a Esaú, ele se dobra 7 vezes até chegar a Esaú, acreditando que essa forma de humilhação faria com que o irmão o perdoasse. Já havia reservado parte do rebanho para entregar como presente a Esaú. Mas quando Esaú o vê, não quer mais matá-lo. Deus já havia agido. Deus já havia trabalhado. Deus já havia feito o que ele não podia fazer. Deus já havia feito o que homem nenhum podia fazer. Deus já havia curado a ferida do coração de Esaú. Os 21 anos que Jacó passou não foram suficientes para curar. Mas Deus já havia curado as feridas do coração de Esaú.
Então Esaú agora vai até Jacó, o abraça e o beija, perdoando daquela situação. Jacó nesse momento é o causador. Jacó nesse momento é o feitor da situação. Mas a Bíblia no livro de Gálatas ela é bem clara. De Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você há de colher. Infelizmente. Existe uma relação direta entre a semente que você joga e o fruto que você vai colher. Muitos têm, por toda a vida, plantado discórdia, plantado divisão, plantado tribulação, plantado brigas. Entenda? De repente, você pode estar colhendo aquilo que você plantou. A Bíblia vai nos dizer que de tudo que é bom, de tudo que é honesto, de tudo que é digno, de tudo que tem uma virtude, nisto pensais. Se você quer andar com Deus, se você quer andar com Jesus, se você quer andar na graça, faça o que é bom. Faça o que é correto, mesmo que o correto não agrade a todos. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel. O fiel nem sempre agrada a todos, mas o fiel é correto. O fiel é o que vai ter a situação inquestionável, de forma justa. Por isso Deus é fiel. E a Bíblia diz então que Jacó tem os seus filhos, 12 filhos. E de Jacó então nós teremos as 12 tribos, né? Com exceção de tribo de José que não tem, que então se torna a tribo dos filhos de José. 2 filhos de José tem então tribos que são nomeadas através do nome dos filhos de José. Mas como Raquel não dava filhos e Léia já havia dado alguns filhos para Jacó, Jacó já estava velho. Então a Bíblia vai dizer que quando Deus faz um milagre em Raquel, então Raquel fica grávida, Jacó já é velho. E como nós lemos aqui no livro de Gênesis capítulo 37, existia uma coisa muito linda, irmãos, que é isso que eu quero trazer mais claramente. Deus já havia transformado o nome de Jacó para Israel, mas Jacó era um homem. E como homem, ele não havia perdido a origem. Algumas vezes ele era Jacó ainda. Mas a Bíblia vai dizer que quando José estava junto de Jacó, como nós lemos aqui no verso de número 1 do capítulo 37, se você ler, você vai ver a Bíblia dizendo Jacó. Mas no versículo 3, não vai dizer Jacó, vai dizer Israel. Porque a alegria que José causava em Jacó, a alegria que José causava em Jacó era tão grande que ele deixava o velho homem e vivenciava a promessa de Deus na vida dele. Jacó com José era Israel. Jacó com José era um novo homem. E isso causou nos irmãos de José uma fúria. Causou nos irmãos de José um ciúme. Até porque Jacó dava predileção, abençoava, dava presentes a José. E isso fez com que os irmãos intentassem um mal a José. E o venderam. E o jogaram numa cisterna e depois o venderam. Eles chegam até Jacó com a túnica colorida que Jacó havia dado a José e dizem assim: olha, pai, cheia de sangue, suja de sangue, os animais ferozes, as bestas, comeram, mataram José. E a partir daquele momento, irmãos, nós vamos ver Jacó meneando. Nós vamos ver Jacó em vários momentos vivenciando somente o velho homem. Depois do capítulo 37 do livro de Gênesis,
poucas vezes nós vamos ver Jacó sendo chamada de Israel. Agora ele não é o causador da angústia, ele é a vítima. E isso pesa muito em seu coração, porque José era o filho da velhice dele. José era o filho predileto dele. E ele passa anos e anos sofrendo. Aquilo que Deus havia feito na vida dele parece que é esquecido. Aquilo que Deus já havia prometido sobre ele parece que é esquecido. E os anos vão passando e Jacó sofrendo. Os anos vão passando e Jacó, em raros momentos, se torna Israel. Tem a alegria da ação de Deus na vida dele. Preste atenção. Quantas das vezes nós temos tido essa mesma situação? A ponto de que quem fez o mal para a gente se alegrar quando aquela pessoa que nos fez o mal também se deu mal. A ponto de nós desejarmos o mal para aquela pessoa que nos fez o mal. E estarmos pensando que estamos adorando a Deus com o coração sujo, com o coração em que a vingança se instalou, se entronizou. Embora Jacó desconhecesse a verdadeira história e não tinha quem culpar, mas isso lhe causa uma tremenda tristeza. Isso lhe causa uma tremenda angústia. E eu quero te dizer, mesmo que você tenha a razão,